Amado Deus, querido Pai, nós queremos exaltar e glorificar o Teu nome nessa tarde. Te louvar, Senhor, pelo Teu amor e a Tua misericórdia em nossas vidas. Toma o primeiro lugar nesse dia, neste momento aqui, que estaremos falando de coisas concernentes à Tua obra, das obras que Tu faz em nossas vidas. Quero apresentar os Teus filhos, ó Pai, que estão aqui conosco, que Tu possa, Senhor, continuar abençoando e fazendo prosperar cada vez mais esta forma de nós estarmos levando a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar, nos impulsionar, Senhor, abrir a nossa mente e estreitar cada vez mais a nossa comunhão contigo, que vidas possam ser alcançadas pelos testemunhos, pelos louvores, Senhor, pelas orações que estarão sendo alcançadas, ó Pai. Nós queremos entregar, Senhor, em Tuas mãos e cremos, ó Pai, na vitória, cremos no Teu agir, Senhor, cremos no milagre na vida daquele que será alcançado, Senhor, por esta entrevista, por tudo aquilo que for falado e feito aqui. Eu quero Te louvar mais uma vez por essa oportunidade única que Tu nos concede. Assim nós Te pedimos, já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fala, povo de Deus! Bem-vindo a mais um podcast Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte da cheia coroa da vida. Aí, Baiano, eu vou destruir esse microfone, Baiano. Que é isso, cara? Tá muito certinho. Tá muito brabo, hein? Tomou um remédio hoje, não? Não, tô acelerado. Hoje a convidada é muito especial. Vamos apresentá-la já. Vai ter musiquinha? Vai ter musiquinha. Vai ter musiquinha agora ou depois? Depois. Vamos falar primeiro com o pastor aqui. Pastor Baiano é outro nível. Primeiramente... Não. Vou fazer de novo, peraí, mano. Primeiramente... Acorda amanhã lá. Pastor Baiano é outro nível, vai. Manhã... Não, manhã, grito manhã, tá babando. Não, acordar amanhã na manhã tem problema de coração. Manhã... Obrigado, tá? Porque a senhora despertou e a Bahia subiu um pouquinho. Ih, Bahia subiu, hein? Tá melhorando. Subiu, então, Bahia? Eu sabia, mãe. Ô, glória. Eu sabia que o rei do gado não ia proibir a senhora de chamar a atenção dos meus irmãos. Devolveram o telefone pra manhã? Eu acho que devolveram. Devolveram. Tava em cárcere privado. Deram um iPad pra ela. iPad, né? iPad. Deram um iPad. iPhone. Deram um iPhone pra ela. Mãe agora tá online. Mãe, um beijão no coração, meus irmãos, um beijão. Bahia linda que eu amo. Salvador, Feira de Santana, adjacências. Sejam muito bem-vindos em nosso meio. Felizão, porque a gente subiu mais uns pontinhos, né? Estão te respeitando, hein? Então, não, autoridade, né? Faz isso não, pô. Qual foi, Vai voltar pra 7. Então, muito obrigado aí por você estar nos assistindo, estar se inscrevendo no canal. Vocês são bênçãos de Deus nas nossas vidas. Você que vai assistir, que está nos assistindo, cara, compartilha. Né? Nós estamos aqui com uma pessoa muito especial. Eu sei que o testemunho de vida dela, o que ela fala aqui, vai ser edificante para vidas aí do outro lado. Então, meu amigo, compartilha e se inscreve no canal. Frick, como é que tá as inscrições no canal? Como é que tá? Aquela história, né, irmão? 80% de quem nos assiste não é inscrito, né? O pessoal veio, não deixa o like, não converte o dedinho. Não custa nada, Marcão. Não custa nada. Se cara, a gente tem que orar pelo dedo dele. A gente já orou pro o dedo que aponta cair. Agora a gente tem que apontar pro dedo cair mesmo em cima do aparelho celular e aí se inscrever no canal. Jesus. Aciona o sininho lá, recebe as notificações. Cara, eu vou orar pela tua vida depois. Mas esse dedo teu aí que deixou de apontar, agora aponta pro celular e se inscreve lá no canal. Sejam muito bem-vindos. Brasil lindo, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, Sepetiba City. É isso aí. Coisa linda. Estamos em Nações, hein? Opa! Uma novidade para você que está nos assistindo, cara. Nós chegamos onde é o sonho de todo cristão chegar. Nós chegamos na Turquia. Tem gente na Turquia vendo a gente. Legal. Turquia, bacana. Meu irmão, tu sabe o que é isso? Isso é o poder de Deus, ultrapassando as fronteiras, entrando aonde o inimigo trabalha. O evangelho está entrando através da minha vida, da sua vida, da vida de todos nós aqui. Então seja muito bem-vindo, pessoal da Turquia, em nosso meio, em nome de Jesus. Estados Unidos, Japão, Portugal. Europa. Uau. Reino Unido. De bola. Deus é bom, o diabo não vale R$1. Isso aí. É tudo dele. Vamos apresentar nossa visitante. É visitante ou convidado? É visitante. Com a musiquinha é visitante. Missionária Eliana Ramos. Pastora, porque já viu que vai enrolar se ficar chamando muito de missionária, né?
Seja bem-vinda. Visitante, Seja bem-vindo. Seja bem-vindo! É o prazer. É um prazer! Podcast. O que? Esse podcast ama você. Tu é bom. Vou colocar você no Ministério de Louvor lá da igreja. Pastora Eliana Ramos. É isso aí. Missionária. Glória. Não. Quem cuida de gente é pastora, né, pastor? Em nome de Jesus, muito obrigado pela sua presença aqui Seja no nosso bem-vinda, podcast. minha pastora. Que Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo. Para quem ainda não conhece, se apresenta nessa câmera aqui, por favor. Pessoal, tudo bem? A paz de Cristo para todos. É um prazer poder estar aqui, tá bom? Sou a missionária Eliana Ramos, pertenço à Catedral das Assembleias de Deus em Santa Cruz, presidida pelo pastor José Pedro Teixeira. Lá nós somos líderes de jovens, uma juventude abençoada, e estou muito feliz e emocionada de estar aqui hoje, compartilhando um pouco da nossa vida com vocês aí. Eu espero que sirva de edificação, que eu tenho certeza que Deus tem o melhor nessa tarde para nós, para o teu coração. Glória a Deus. Glória. Big Boys, vamos falar dos nossos Vai patrocinadores? falando aí, Marcão, vai falando. Ei, Aí, Aquele esquema. Aquele esquema. Cheguei. Chegou? Galera, mais uma vez agradecer. Tira o fone, vai dar ruim. Já tirei o fone. Fica com voz de infartado. Pessoal de Sepetiba, se liga aí. Você que tá precisando de uma internet de qualidade, para de sofrer, irmão. Pelo amor de Deus. Liga para lá, ó, 21 2391 7050, CMA Telecom, a melhor internet do bairro de Sepetiba, tá? Você que tá precisando de uma internet, subir arquivo pesado, tua internet tá deixando na mão, cara, CMA Telecom. E você, lojista do bairro de Sepetiba, se liga, parceria para ontem, R$ 75,00 por 500 megas, é isso mesmo. Lojista do bairro de Sepetiba, liga para esse mesmo número que está na sua tela, tá? Vai fazer o cadastro. A única coisa que você vai precisar fazer é divulgar a marca da CMA aí na sua loja. R$ 75,00 por 500 mega, Marcão. Não tem lugar nenhum, irmão. Esquece. Show de bola. Show E o de bola. nosso presente aí, tá aí? Opa! Tá lá na descrição do vídeo. Então, assim, o podcast Apocalipse 210 está presenteando você hoje com um e-book com a tradução de 4.000 nomes bíblicos. Isso aí. Tradução de 4.000 nomes bíblicos. Tá lá. Então, assim, é um link para o Google Drive. Não tem perigo, não tem risco de vírus, tá? O arquivo já está em PDF. É só clicar e baixar. Frank, eu tenho dificuldade. Chama a gente no direct, no Instagram, no TikTok, que eu te mando o arquivo em PDF. Show de bola. Para Show, você show. colocar o nome do seu filho, do seu sobrinho, do seu papagaio, do seu cachorro. Que é esse cachorro, Barão? É do Bibo, O pô. gatinho, Nome Bíblia, não o esquece gatinho. do gato. É do gato. Eu tenho a calopsita, pô. O nome dela é Bruna. É Bruna? É Bruna. E a cadelinha? A cadelinha é Belinha. Tá Isabela. Tá gordinha, hein? Tá gordinha, tá E o comendo. Neymar? Neymar faleceu. Bruninha matou. É mesmo? Que é Neymar? Eu não sabia, não. A calopsita mata o macho quando ela não gosta. É mesmo? Matou. Puxa, essa moda pega, hein? Meu Deus do céu, tá amarrado. Eu dormi como agora, mano? Tô com medo. Que isso, Vasco? Que isso, Vasco? Esse e-book é pra você, hein? De graça. Não tem Presentão. pegadinha, não, tá? Pega aí de graça aí. Vai curtir, vai curtir. Você vai gostar aí das traduções dos nomes aí. Vamos ver, vamos falar com a nossa convidada? Agora eu fiquei com a cuca na cara. Com a pulga na careca, mano. Qual foi, irmão? Do Neymar morreu, Neymar, cara? Neymar, não, a calopsita, cara. Uma matou a outra. Pô, que susto, cara. Não, o Neymar tá aí fazendo Mas quem filhinho, matou tá foi até- a Bruna? Tá até grávida a menina dele aí, Neymar jogador. É mesmo? Foi a Bruna que matou? Não, a Bruna é calopsita, cara. Ah, tá. Uma Para mãe de botar- encrenca aí. mano, rapaz. Pra gerar polêmica. Aí o pessoal, Neymar morreu, aí todo mundo corre pra lá e assiste o podcast Apocalipse 210. Vamos lá, falar com a nossa entrevistada da tarde, da Brincadeira, noite, tá, da Neymar? manhã. Você é craque, você é bom, tá? Que Neymar, Deus dê gente boa. muitos Neymar- anos de vida, meu amigo. Neymar é de direita, só chuta aí. com a direita. Isso aí. É desta, é desta. É 10, É direita, 10. direita. Fechamento. Vamos lá. Minha amiga, Vamos evangélica lá. de berço? Graças a Deus. Meu Deus, coisa linda. Morava onde? Nascida, Sempre criada, Sepetiba. Sepetiba? Sepetiba City, né? Terra aí. boa, né? Eu amo esse Muito lugar. boa, muito boa, muito boa. Eu sou apaixonado por esse lugar. Abandonado um pouquinho pelas autoridades, mas Infelizmente a gente tem passado por isso, né? É. Hoje mesmo eu vim conversando com o senhor e falando sobre isso, das qualidades que tinha aqui no passado, né? A praia que era limpa, o verde que tinha, mas o progresso chega e quando chega o progresso, às vezes mata um pouquinho é verdade. aquilo que é de bom, mas estamos aí. Amo muito esse lugar, nascida e criada aqui, minha família toda é Que daqui. bacana. Estamos aí. Você estudou onde? Aqui em Sepetiba?
Então, meu estudo foi todo no Instituto Sepitiba. Hoje faliu, né? Eu estudei lá também. Eu também. Botei aquele uniforme rosa. Tinha maior vergonha. Adora. Não, eu gostava. Assim, eu tinha vontade de chegar ao uniforme rosa, né? Mas aí, no primário, sempre aquele azul, né? Aí depois minha mãe faleceu. Quando minha mãe faleceu, a gente saiu de lá e eu não peguei o uniforme rosa. Eu acho que eu tenho um pouco de trauma. Você chegou a pegar. Só no azulzinho, então. Só no azulzinho. Fez primário, né? É o ginásio que era rosa, né? A partir do quinto ano. Não. Eu cheguei a pegar, eu saí no sexto, peguei. 2 anos. Pra mim era aquele do segundo grau e tal. Que era os meninos calça azul marinho e os rapazes aquela blusa rosa clarinha. Essa né? aí, pô. Traumatizou ele. Então é o segundo Boys. grau, porque no ginásio era cinza, calça Tá cinza, explicado agora. blusinha quadriculada Eu rosa. usei os 2. Na verdade, os 3. Porque quando era do primário, era azul. Era azul. Isso, Calça aí. de tergal rosa. Tergal rosa, isso aí. É isso isso. aí. Agora vamos saber como que era a aluna Eliane. Agora que Quer vai. ver como é que vai? Ó, olha só. Olha a pergunta. Sentava do meio pra frente ou do meio pra trás? Gente! Sinceramente. Toca os tambores. Toque os tambores. Vamos saber se era Tem que boa falar a ou- verdade, né? Verdade seja Verdade- dita. verdade. Bom, gente, eu sentava sempre do meio pra trás. Meu Deus. Era da turminha. Não, A bolinha de papel. Meu Deus. Não, As tias não têm saudade. As tias não têm saudade. não era nem por fazer bagunça, não. Na realidade, né? Eu sentava sempre do meio para trás, porque eu sempre tive muita deficiência de aprendizado. Então, assim, eu ficava com medo dos dias da arguição. Hoje é dia de arguição. Aí eu sentava atrás para ficar escondidinha para ela não me Tentava chamar. fugir, né? Isso aí. Quem sentava na frente, ela chamava, mas sabe o que acontecia? Ela começava de trás para frente. Meu Deus. Pegadinha do malandro. Mulher sábia. De trás para frente, a tia começava de trás para frente. Mas era assim, sempre sentava do meio para trás. Depois eu fui procurando sentar mais na frente, mas o meu lugar sempre era... Lá na turminha da bagunça. Não fazia Era bagunça, meia bagunça. Rapaz, não fazia bagunça porque eu conhecia a minha mãe. Aí, Se a cara. diretora chegasse e falasse pra minha mãe alguma coisa minha, já era. Quem era a diretora na época da senhora? A senhora lembra? Era a dona... Tia Carminha. Tia Carminha. Ela era o aço, irmão. Era. Ela era o aço. Era. O aço. Tio Carminho e Dona Inayá. e Dona Inayá, Dona Inayá Dona Carmo. Isso. Meu Deus do céu. E mamãe e papai eram evangélicos já? Já. Também eram de berço? Não, o meu pai não. Ah. O meu pai não era evangélico de berço, né? Tinha a família dele era... Batia tambor, né? Era do espiritismo? Isso. Moravam em Irajá, Vaz Lobo e tal. Aí conheceu minha mãe sempre evangélica, né? Aí, quando ele casou com ela, ele se converteu e até falecer. Aliás, ele se afastou um pouco também depois que minha mãe faleceu, né? Mas aí nós nascemos em berço evangélico, né? Mas Berço o meu evangélico. pai não era, não. Ele se converteu depois que ele casou com a minha mãe, né? Legal. Forte, isso é bom, né? Quando se converteu, depois casou com a mãe. Tem uma história parecida aí, do Marcos. Aí tem um Marcos. Meu Deus. Se converteu depois que achou a esposa. Meu Deus, Deus é bom. E como é que foi a tua infância? Olha, eu vou falar. Eu acho que a juventude, as crianças de hoje não têm infância, não. Porque eu tive infância. Subir em árvore. Sabe lá o que é isso? Roubava fruta. Roubava. Futo. As mangueiras lotadas. Tacava pedra na mangueira. Brincando de pique, sabe? Apostando corrida com o ônibus, a gente de bicicleta. Se pendurar atrás do caminhão do gás, quando passava. Patinete. Patinete. Tive essa infância, cara. A minha mãe foi para a eternidade sem saber de algumas coisas que eu fazia, a galera era muito levada. Assim, gente, nessa parte a gente era muito Era agitadinha, verdade, gostava. verdade. Onde a gente morava aqui era um sítio, né, grande do meu avô. Então, assim, era um morro e mato, e ali a gente se acabava, né? Então, brincava, fazia casinha de madeira mesmo, essas coisas de criança que mora no local onde tem mato, né? Então, assim, graças a Deus, com bastante saúde, sabe? E a família toda em volta, os vizinhos. A nossa infância foi assim. Tínhamos nossos brinquedos, né? De uma família muito humilde, né? Época de Natal, dia de criança, vinha, né?
aqueles presentinhos, mas a gente brincava muito mesmo, era com o que a gente tinha em casa, né? Com o que tinha no quintal. Fazia casinha de árvore, cipó na árvore era o nosso balanço. Meu Deus, E era assim, coisa era muito bacana. bom, A infância muito normal, bom. né? Que Normal. deveria ser das crianças hoje, não é. Eu vou Exatamente. perguntar uma coisa pra você, Exatamente. mano. Ih, vem ele, ó. Vem ele. Agora, Vem ele. ela falou sobre a infância. Tu brincava de cabo de vassoura de cavalinho? Cavalinho? Muito, pô. Aí, Muito, cavalinho. tempo, cara. Qual é o nome do Aquele- teu cavalo? Naldo. É isso, cara. Vai ficar? Vai ficar, vai dar um... Que é isso, Barão? Barão! Rinaldo. Manhã. Manhã caiu do sofá agora. Manhã, ele tá brincando, manhã. Bota a dormir, manhã. Bota a dormir. Ai, Manhã meu vai ver Deus. educado, manhã. Manhã, ó, o Bruno Mezenga, manhã. Vamos lá, Meu gente. Deus, vamos falar aqui. Meu Deus, até perdi aqui, não tinha memória não, cara. Cara, E já ia pra igreja nessa época de infância? Mãe já levava? Já. Gostava? Muito. A missionária gostava, muito, né? Da muito, igreja? muito, muito. É. Assim, como a gente foi criada, né, na igreja, então a gente não tinha outras opções. Principalmente aqui, na área de Sepetiba, que era uma área muito rural, né? Não tinha tanta novidade. Então a gente, quando criança, conheceu só essa parte de igreja, escola, né? E a gente gostava muito. A minha mãe trabalhava muito na igreja, então a gente já ia de tarde para lá. E próximo ali à igreja tinha campo, a gente já brincava ali com a turma, então aquilo ali pra gente era um êxtase, né? A gente não conhecia outras áreas, outras brincadeiras, então pra gente era a melhor parte, né, ir da pra nossa igreja. vida. E era ir pra igreja, porque a gente brincava à tarde, enquanto a mãe estava na cantina fazendo as coisas, né? Pro culto que ia começar, a gente chegava assim todos sujos, escorrendo, com cordão preto no pescoço, para tomar banho na igreja ainda, e era muito bom. Então a gente legal. amava muito isso, sabe? Então, Bacana, praticamente quase que a gente nasceu debaixo da bancada da cantina. Olha aí. Porque tinha uma época boa aí que as crianças nasceram até em casa, né? E nasci em casa, Tinha parteira, uma época bem pra trás lá, né? não foi na minha época, Bem não, pra trás, que praticamente todo mundo em casa nasceu no hospital, né? Ah, Mas a gente gostava muito, muito mesmo. É. Assim, não sei se eu posso falar do afastamento agora ou tem a pergunta mais pra frente. Pode falar, fica à vontade. Pode falar. Não, de repente você tem uma pergunta Não, sobre... a gente vai- Você sempre foi. Quer tal. falar do afastamento, mas a gente vai falar da adolescência. Ela cuida de jovem e quer pular o jovem. Verdade. Verdade. A juventude, vamos falar da juventude. E tá com um jovem aqui, né? Estamos com o jovem aí. Trouxe jovem um ou adolescente. Trouxe duas trouxe testemunhas. Trouxe duas testemunhas. Como é que era a Eliana na juventude, adolescência? Olha, eu não tive uma adolescência muito bacana, porque quando a minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos. Então, eu estava na adolescência, né? Então, meu pai se afastou, né? Desviou da igreja e foi saindo. A mais velha, tal, foi desanimando. E só eu permaneci, ainda tentei ficar mais um tempo, porque eu gostava muito, né? Porém, a ausência do meu pai, das minhas irmãs, e a minha mãe, como era da mesma igreja, eu entrava lá, vinha lembranças e tal, porque ela era a tesoureira da igreja. Então, aquilo me deixava um pouco deprê, né? Aí eu comecei a me afastar. Algumas pessoas perguntam, você saiu da igreja porque alguém te aborreceu? Eu falei, não, saí porque eu quis mesmo. Ninguém me aborreceu porque eu não me sentia bem estar ali, que eu tinha lembrança dela. Aí fui me afastando. Então, assim, a minha adolescência foi assim, sabe, fora da presença de Deus no início, caí num mundo que eu desconhecia praticamente, porque a nossa mãe criou a gente dentro de uma bolha, né? Não mostrando muita coisa da realidade, né? Que assim os pais antigos, né, crentes, não pode, mas não explica porque não pode, não passa aí, não explica porque não passa aí, não come isso, não explica porque não come isso. Então, assim, quando você depara com a realidade lá, você leva aquele choque e tu fala, agora como é que eu vou sair daqui, entendeu? Então foi um pouco traumático, mas eu louvo a Deus, eu até me emociono quando eu falo isso, que Deus não permitiu que nós conhecêssemos drogas nem prostituição. Porque assim, a criação ajudou muito, né? Verdade. A base é fundamental. Ajudou muito mesmo. E não só a base dentro de casa, como a base na igreja também. A gente teve muitos pastores muito, muito bons, sabe? Na infância ali, que abraçava, a gente sentia aquele calor mesmo, entendeu? Então, isso ajudou muito a alguém chegar e falar assim, poxa, tu conhece isso? Aí eu olhava, conheço,
não conheço, mas também não quero conhecer, porque sentia que ali tinha perigo, né? Então, graças a Deus, nos guardou, eu e as minhas irmãs, né? Eu sei que foi o cuidado de Deus, né? Às vezes a gente pensa assim, pô, sou esperta, não. Chega lá na frente, a gente vê que é Deus purinho na terra, nos guardando por causa do plano, né, que Ele tem na vida da gente. Era quantos irmãos lá? Somos 4 mulheres. 4 mulheres. Somos 4 mulheres. Se tivesse todo mundo vivo, seriam 12. Minha mãe trabalhou, né? 12? Aí, melhor que Major, hein? Mãe. Quase me passa, hein? Mãe e Major, hein? Manhã é demais. 82 lá, né? Não. Uai! Manhã, deixa eu explicar uma coisa pra senhora. Manhã, pegou de novo. O que é falado aqui nessa mesa não é a verdade absoluta. A gente sabe. Estão colocando filho na senhora que a senhora não tem. Eu sei que a senhora tem 11 e 3 que é da senhora, mas que eu não conheço. É isso aí, explicou legal. Manhã, me perdoa. Manhã. É brincadeira. É brincadeira. Não fica manhã. brava. Não tira do canal. É. Não tira. Para de ver muito gado, manhã. Manda coraçãozinho aí, manda mais like. Coraçãozinho, né, manhã? E ficou quanto tempo nessa, vamos dizer, nessa obscuridade aí? Rapaz, uns 10 anos. É bastante. 10 anos. 10 anos. Dos 15 até... Quase os 10 anos, 19, 10 anos. Dos 15 até os 24. E como que ficou na escola? Como é que você se revoltou? Alguma coisa lá depois que a mãe faleceu? Deu problema na escola? Continuou? Parou? Não, assim, eu até continuei, né? Quando minha mãe faleceu, eu estava na 6ª série aqui no Instituto Sepetiba. Ainda continuei. Aí, na 7ª série, a gente já mudou, né? Aí eu já fui estudar lá no Barão do Rio Branco, né? Terminei, né, o 2º grau aqui e fui lá para o Barão do Rio Branco. Mas aí foi... Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Lembra Sai da escola. Saiu da escola? Saí. Não terminou os estudos? Não, aí terminei anos depois, entendeu? Na época, assim, na idade que teria que, né? Terminar certinho, não fez. Certinho, entendeu? Para pensar futuro, vida. Então, assim, a cabeça estava totalmente virada. Mas tu foi evangelizada nessa época? Alguém te procurou, não? Meu Deus. Não procurou. A ovelha malhada. Quem foi atrás da ovelha malhada, pastor? Eu não aguento isso não, pastor. O próprio Jesus foi atrás. Então tem alguma coisa errada, né? Jesus tinha um propósito. Tem um propósito ainda. Assim, eu acredito que da forma que deveria, não, mas eu não entro nesse contexto, não, porque eu entendo que algumas coisas Deus até permite para um amadurecimento da gente, né? Eu penso assim também, professor. Então, alguns amigos, né, chegavam e tal, conversavam, mas, de repente, da forma que a gente, esperava, né? Mas aí a gente... Hoje tem quantos jovens na sua batuta? Na minha batuta? Olha, rapaz, aproxima-se uns 1.500, mais ou menos. Se essa obscuridade tivesse acontecido, a senhora não tinha autoridade para falar. Aqui a senhora fala com eles hoje. É verdade. Entendeu? Vou te falar. Proposta. Tem coisa que é proposta, filho. A gente vai entender essas coisas depois, né? Bem depois. Que alguns acontecimentos, algumas coisas que aconteceu durante todo esse período, Deus não me permite que eu fale em púlpito. Porém, quando um jovem chega para querer aconselho e tal, o Espírito de Deus me lembra, eu te guardei, eu te livrei. Te dei bagagem. É para isso aqui. Fala que é possível. Fala para ele. Possível. Já estava aí. Missionário, só um recadinho. Deus é tão maravilhoso que agora a senhora vai falar para milhões. Eita. Entendeu? Amém. Deixa eu respirar. Glória. Vai, Marcão, ficou sem ar, Marcão. É muita emoção, Eu tô arrepiada, gente. Porque é isso aí. Tudo tem um propósito. É verdade. Tudo tem um propósito na vida. E a gente vai entender depois, né? Bem depois, A gente né? não sabe os planos de Deus. Nessa época aí de escola, a senhora lembra de alguma professora sua que a senhora gostava? Poxa. Eu tenho fases da época de escola, que eu tenho professoras que eu guardo, que eu levo pro resto da vida. A dona Niva foi minha professora de matemática lá no Instituto Sepetiba. Que mulher excepcional, sabe? A tia Cristina morava lá perto da Praia do Cardo. E dona Ilma, já no meu ginásio, que foi minha professora de matemática. Eu sempre
tive dificuldade em matemática. Então é 2. Somente contar dinheiro. Porém, a dona Niva e a dona Ilma, sabe, elas me fizeram ver a matemática de uma outra forma e eu tenho um carinho muito grande por elas. Por que essas eu estou três. perguntando isso? A senhora tem visto aí o advento dessas crianças. Vou chamar de criança porque é 13 anos, 12 anos, entrando em colégio com machadinha, faca, para matar criança, professor, que nem matou a professora aí, né? Já estava aposentada. Queria saber da senhora, o que a senhora acha que passa na cabeça desses adolescentes? O que está acontecendo com essa juventude hoje, no século XXI? Olha, rapaz, de repente a gente vai levantar até uma polêmica aqui, né? Mas estamos aqui para isso. Então, eu acho assim, é mais uma questão de formação, questão de educação. E não é educação colégio, é educação lar, né? A gente tem um déficit muito grande de pais comprometidos na criação dos seus filhos, como precisa ser. Hoje, nós temos jovens, adolescentes ou crianças que não respeitam o mais velho, mesmo que não seja seu parente. Então, na minha idade de 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18 anos, tem cabelinho branco, tem ruguinha, sim, senhor, bênção, tudo bem, pode sentar, porque assim, a minha mãe me formou assim. Então, devido ao corre-corre da vida, muitos pais estão deixando essa deficiência. Então, os filhos eles não estão sendo mais criados com essa correção. E, às vezes, o que às vezes eu imagino? Que eles querem descontar uma falha de dentro de casa em alguém. De repente, essa falha é naquilo que eles estão se alimentando dentro de casa, na internet, as coisas ruins que vêm, e desencadeia toda essa violência, né? E é muito triste isso. Muito triste. A senhora falou uma coisa que eu concordo em gênero, número e grau. A molecada, ela se aproxima mais disso aqui. Exatamente. Eu amava sentar com meu avô que foi para a Segunda Guerra Mundial. E eu? Quantas histórias bacanas aquele velho tinha, mano. Poxa, é muito que bom. Maneiro, cara. Hoje você não vê, é difícil você pegar um neto. Não, vô, chega aqui. Como é que era a tua época? É muito aí difícil. vai para dentro do Google. É muito difícil. Perguntar ao Google como é que era. E tá o avô do lado ali, né? O tio. Podendo interagir, Interagir, né, eles não têm noção do tempo que eles estão perdendo. E é uma não riqueza fazer muito grande, é uma riqueza muito grande você pegar conhecimento, entendeu? É Eu sempre fico advertindo a juventude, ouça o seu pai, sua mãe, são seus amigos, eles que são seus amigos. Não é desabafar no WhatsApp, no Facebook, não. O conselho vem deles, porque tem a experiência da vida que viveram e tal. Isso vai te edificando, entendeu? Então, a gente tem hoje uns adolescentes que eles têm essa deficiência, né, dentro de casa, acabam se revoltando, porque agora, bullying, né? Antigamente era apelido. Não é? O bullying de hoje? O quê? Orelhudo? Não sei o quê, morri. udo? Cabeçudo? Não morri. Berço de mula? Berço Não de mula? morri. Era apelido. Não morri. Não, agora... A gente na igreja, né? Eu ia lá para o Instituto Sepetiba e a Assembleia antigamente não podia usar saia curta, né? Nem calça comprida. Então, minha mãe botava aquele saião lá embaixo. E o bullying que eu sofria, vai Maria Mijona, arraia, vai Bíblia, Maria Mijona. Aí eu, às vezes, revoltada, né? Pegava e enrolava a saia errado, enrolava com pressa, a saia ficava torta. Aí eu era bullying de novo. Não morri, gente. Meu Deus, como eu gostava das minhas professoras, cara. Márcia Pinto, Marlene. Márcia Pinto. Marlene é top. A minha irmã Elizabeth, a Marlene. Desse tamanho. Isso. Foi professora do meu filho também, tu acredita? A minha irmã Elizabeth estudou com ela, com a tia Márcia. Gente da melhor mãe do qualidade. José. Antigamente, você levava presente pros professores, né, mano? Isso, Era maneiro você levar uma flor, uma maçã, né? É verdade. Não, é agora verdade. não. Agora os caras têm É ódio, verdade. eu não entendo Agora isso. leva faca, né, Pastor, cara? o que tá acontecendo com essa juventude? Eu Não, quero te e ouvir. a briga para carregar a pasta da pastora, da professora, é né? isso aí. A A maçã. bolsa. Que a gente se formava, cantava o hino nacional. E quando saía de forma, sempre alguém corria para pegar a pasta da professora para levar. Era briga. O beijinho na professora. Maneiro. Lembrança. Muito bom, muito bom. Essa juventude quer mais falar com os barbinha branca, não, pastor. Não, cara, assim... Aqui, os barbinha branca dele. Tem um homem na Bíblia Sagrada chamado Salomão, quando ele escreve Provérbios, ele escreve o Provérbios, né, o livro de Provérbios, em meio à sua juventude, e ele dá conselhos muito sábios, cara. Ele fala que no meio dos anciões se encontra a sabedoria. É verdade. Forte, É né? verdade.
A gente está abrindo mão disso, cara. A juventude está abrindo mão disso. E não podemos, né? Não podemos. Mas também, cara, eu acredito muito que foi mais influência desse governo que nós passamos aí. Por quê? Porque por mais que o pai queira ensinar hoje, cara, não tem como. As leis, cara, se o pai toca em um filho hoje, ele é punido. Se um policial repreende um jovem, hoje em dia um jovem de 14 anos, ele não pode ser chamado de bandido, ele mata dezenas de pessoas, não pode ser chamado de bandido. Jovem infrator. É jovem infrator. Então são as leis que levam, cara. Eu sei que os pais têm muita culpa nisso também, né? Mas as leis também impulsionam esse tipo a impunidade. A impunidade. As nossas leis são ultrapassadas. A minha filha tem 14 anos, minha filha tem uma consciência que qualquer... Então, cara, ela já é responsável pelos seus erros. É verdade. Então a gente tem que mudar essas leis, os governantes, vamos lá. A gente não está dizendo para a gente punir nossas crianças, não. A gente está falando que leis mais severas. Não, punir sim. Por lá nos Estados Unidos... Não punir de forma de pena de morte, não. O Trovão, o Júnior Trovão postou aí agora uma juíza dando uma sentença para um rapaz desse, que era de menor na época, que foi lá fazer essas besteiras em colégio. A juíza falou exatamente dessa forma. Você nunca mais vai ver o sol nascer como uma pessoa livre. Infelizmente. Perpétua, filho. Mas a gente vê também... Tu acha? Porque aqui é muito frouxo, né? Não, mas a gente vê também que... Qual o país que tem mais tipo de incidentes desse nível? Estados Unidos, cara. Tá entendendo? Verdade. Estados Unidos é o país que mais jovens entram em escolas. O Brasil tá entrando nessa vibe agora aí. Não, mas vai sair, em nome de Jesus. Vai sair, porque o nosso país tem uma promessa sobre essa nação. A gente estava falando isso muito antes aqui em off. Há uma promessa sobre essa nação brasileira, você que está vendo. Essa vai ser o maior celeiro de cristão da face da terra. Com certeza. Nós seremos o país mais abençoado da face da terra. Nós seremos. Nós já somos. Né? Já somos. Isso aí. Mas a promessa ela vai se cumprir sobre essa nação. Será o grande avivamento, como os grandes homens da história do Evangelho falaram. O grande avivamento vai vir na nação brasileira. Em nome de Jesus. E a pastora missionária desviada tinha temor. Com certeza. Tinha temor. Com certeza. Muito. Se espelhava em alguém, não, eu vou voltar por causa desse aqui, eu vou voltar porque eu vejo esse aqui. Até porque não tinha muito também celular, internet, mas a senhora frequentava as igrejas ainda ou não? Sim. Porque assim, minhas tias, né, vó, sempre permaneceram, né, no Evangelho. E volta e meia me convidavam para ir nas festividades das igrejas deles, e a gente ia, né, mas sempre com aquele receio, não queria voltar no momento. Mas o que mais me chamava, assim, me puxava para retornar era o ambiente que eu vivia na igreja, era o carinho que o pastor tinha com a gente, né? A dedicação que minha mãe tinha na obra, e estava no sangue aquilo, né? Eu gostava daquilo, de estar ouvindo os louvores. Às vezes eu ia para os bailes aqui no Náutico, né? Náutico ali, ia para os bailes, ficava ali na beira na sacada lá em cima e olhava para o mar, sabe? Sabe que você, assim, não escutar mais as músicas ali, aí eu ficava lembrando de quando eu fazia peça na igreja e eu esquecia o meu texto e eu olhava para um e para outro e as meninas querendo me pegar e eu ficava rindo sozinha lá e eu falava, que saudade dessa época, sabe? Então vinha todas essas lembranças de quando a gente cantava, quando a gente saía com a turma para visitar outras igrejas, e eu falava, meu Deus, eu estou no lugar errado, o que eu estou fazendo aqui? Mas quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver, não consegue. E eu ficava, mas como eu vou voltar? Não tinha aquela força, né, para retornar, mas eu sempre tinha, sabe, esse foco, lembrava, e aquela lembrança era muito forte mesmo, né? Espírito Santo, né? Esse não é o teu lugar. É verdade. E outra coisa interessante era que, assim, a gente tinha uma turma lá na rua, né, que a gente sempre saía junto para ir para os bailes e tal, e alguns falavam assim, eles me chamavam de Ney, né? Poxa, Ney, tu vai sair hoje? Eu falei, pô, hoje não vou não tô legal não. Por quê? Eu não sei, tô sentindo uma coisa estranha. Ninguém saía. Ninguém ia pro baile. Acabava a festa dos outros. Acabou a festa geral. Puxava geral. Eu achava interessante aquilo. Eu falava, caraca, todo mundo me obedece. Que coisa. Eu achava a última Coca-Cola do deserto. Gente, naquele dia, às vezes acontecia briga no baile, até morte acontecia. Aí o pessoal falava, caramba, tá vendo? Ó, aí, quando tu falar, tá falado. Eu me achava, né?
Eu volto para o evangelho e Deus fala, pensa que era tu que estava se guardando e guardando aquele que estava contigo, era eu te guardando. Sabe? Então, assim, era Deus mesmo que tocava. Então, eles, quando ia fazer alguma coisa, parecia que eu era um guruzinho, sabe? Aí ia me perguntar e assim, e algumas coisas eu falava e eles ouviam, sabe? Eu lembro que eu evangelizei um amigo, ele cheirava cocaína direto, e ele falava assim para mim, eu queria sair dessa vida. O que eu faço? Falei, rapaz, aceita Jesus. Cara, eu desviada. Desviada. Aceita Jesus, cara. Se você aceitar Jesus, tu vai sair dessa vida, tu vai ver que tua vida vai ser outra. Tu precisa tomar essa atitude. Aí ele, é verdade, não aguento mais isso, eu gasto dinheiro à toa. Eu falei, vai que você vai conseguir. Qual igreja que eu vou? Aí ensinei até a igreja, mas eu lá fora, meu Deus. Aí. Se eu te falar, ele foi para a igreja, aceitou Jesus, sabe? Eu começava a ver ele indo para a igreja de Bíblia. E depois Deus fez a obra na minha vida, né? Porque não é possível, eu não ia conseguir ficar lá. Mas eu ficava assim, meu Deus, como é que tu tem um amor por nós, né? Como é que Deus é misericordioso? Porque se o homem olha, o homem despreza. Saiu, não vou usar mais, não vou querer mais que faça isso ou aquilo, mas o olhar de Deus para nós é misericórdia pura. Então, Deus não estava orando para mim da forma que eu estava. Deus estava vendo um vaso que estava pronto para ser usado por alguém que precisava ali. Naquele momento, o Cláudio ele não ia buscar numa igreja. Quem estava próximo a ele ali, lá no meio daquele lodo, era eu. Apesar de não estar usando o que ele usava, porque até isso eles respeitavam. Não, ninguém vai usar nada agora aqui não, porque as meninas estão aqui, vamos respeitar. Eu sei que não era respeitar nós, era o Espírito Santo de Deus que estava ali, né, que tocava. Então, assim, isso me tocou muito. Eu falei, Deus, tu não me quer aqui fora, tu tem alguma coisa comigo, me ajuda, me dá força para voltar, porque aqui não é mais meu lugar. Né? Então, assim, foi um pouco difícil essa adolescência e fase adulta, né, para eu assim, me equilibrar e saber, porque eu tinha desprezado estudos, eu tinha desprezado o momento, né, de eu procurar uma estabilidade para tentar conhecer o mundo, entre aspas, né, de uma forma que eu não conhecia, e foi um pouco desastroso, mas Deus, por misericórdia, nos trouxe. Lavou, esfregou, enxugou, botou na água sanitária, quarou, botou no anil. Deu uma sacudida. Deu. E usava lá fora, como é que pode? Né? Ela falou um termo, né, que eu não uso muito. Ela falou desviada. Se afastou, não se desviou, não. Porque quem desvia não consegue voltar. Tem que alguém buscar, saiu do... Mas quando a pessoa se afasta, é tipo o filho pródigo, né? Ele vem com suas próprias pernas. Né? Diz que ele foi para uma terra distante, ele se afastou de onde ele estava. Ele não se desviou, a ovelha se desviou. A ovelha teve que alguém se perdeu mesmo. Se perdeu, mas não. Entendeu? Então... ela nunca saiu, né? Só foi dar uma voltinha lá. Foi pegar experiência para um futuro. Precisava. Eu não aconselho. Não faça isso. Não aconselho a ninguém. Gente, tá aconselhando vocês não, tá? Pelo amor de Deus. Não aconselho ninguém a fazer isso. Quem sabe o que sofreu foi ela. É isso aí, porque olha, nesse período, muitos que também cresceram berços evangélicos não tiveram a mesma oportunidade. Perderam suas vidas no meio do caminho. Né? Esse que é o pior. E só Deus sabe se se deu tempo, né? Então, não aconselho ninguém a fazer isso. Qual foi o dia da volta? Como é que voltou? Lembra, não? Ou foi um processo? A gente lembra porque dói. Porque assim, esse tempo longo, ele nem faz a gente voltar tanto pelo amor. Faz voltar pela dor, né? Mas Deus quer que a gente volte pelo amor, né? O filho pródigo, ele voltou porque ele sentiu a dor da fome, a dor da solidão, a dor de estar fora da família. Então, doeu, ele voltou, né? E com a missionária Eliana foi a mesma coisa. Mas aí foi dor do amor, dor do coração. Deus sabe como trata, Deus sabe como trabalha, né? Aí ele vai, aperta lá e fala, vai ficar aí, tu vai sofrer. Vem comigo que eu vou aliviar toda essa dor, prepara o caminho e vai ser bênção para a minha obra.
né? Para o meu propósito, para aquilo que eu quero fazer. Não é para aquilo que você quer fazer, é para a minha glória, isso aí. Para a minha glória. Então ele vai, traz, tira o carrapicho, vem toda doída, toda machucada, toda arrebentada. Achando assim, não vai prestar mais para nada, vai ficar só lá no cantinho esperando o arrebatamento e chegar no céu. Né? Que a gente pensa assim, né? Senhor, já fiz tudo errado, me desobedeci, porque o adversário ele bota na tua cabeça isso, tu desviou, tu não tem mais jeito não vai adiantar tu voltar, porque Deus não vai te aceitar, tu vai fazer o quê? Vão te apontar, vão te acusar, ele fica minando a tua mente, mas isso é mentira do diabo, não dá ideia para ele não, porque você aplaca a obra de Deus na tua vida. Então, eu olhei para o céu, olhei para a cruz e falei, Senhor, eu sei que Tu é misericordioso e me limpa e faz do jeito que Tu quer. E a gente está aí. Eu posso fazer uma perguntinha para ela? Você vai dizer não. Mas eu... É pergunta da Bahia, pode? Manhã, fica quieta aí. Manhã, fica quieta. Manhã tá lá, manhã. Faz. Não, ela falou, a pastora falou uma coisa interessante e eu comecei a analisar aqui, porque quem conhece o que sofreu no mundo, né? Eu acho que falta muito, pastora, nas pessoas, é raciocínio. Exatamente. Porque a senhora foi criada dentro de um ambiente cristão, saiu durante 10 anos e voltou. A minha pergunta para a senhora é, hoje a senhora sairia, voltaria? Nunca. É isso que Sair? Jamais. É isso que eu estou falando. Se eu tenho o entendimento que eu tenho hoje, a maturidade que eu tenho hoje, nesse tempo passado, na minha adolescência, jamais eu faria uma loucura dessa. Porque esses 10 anos foi de sofrimento. Muito. A minha questão é, as pessoas, cara, não aprendem nada com sofrimento. Quer voltar para lá fazer o que lá? Reclamação do pecado, né? Deus te tirou para voltar a fazer o que lá, filho? É verdade. Tá difícil aqui com Jesus, imagina lá sem ele. É pior. Mas com a juventude é meio complicado a gente falar até dessa forma, porque não pensa, né, gente? Porque vamos falar as claras, o pecado é bom. Não tem pecado Exatamente. ruim. Exatamente. Né? Tem uns pecados aí que é maravilhoso. O problema é a consequência, né? Isso. Que eles não param para analisar isso, aí, né? Isso aí. O salmista, ele fala uma coisa interessante, só para não cortando vocês, ele fala o seguinte, me ensina a contar os dias para que eu alcance o coração sábio. Salmo 90, versículo 12, Exato. O salmista Moisés, né? Diz que Moisés escreveu. Cara, é possível alcançar sabedoria num tempo, gente. Com certeza. E a senhora não alcançou sabedoria? Olha, muito, assim, é você parar para ouvir Deus, você parar para ouvir o conselho. E a gente tem uma juventude que ela acha que, sabe, que ele está na cabeça dele. Isso aí, esse é o perigo. Entendeu? Esse é o perigo. E, infelizmente, ele deixa de examinar a palavra. É verdade. Né? Esse que é o perigo, que não é só os jovens. A gente tem uma geração hoje, até de pessoas mais adultas, que deixaram de lado um pouco o examinar as escrituras, né? E quando a gente examina ela diariamente, a gente tem resposta para tudo. E a gente vê o cuidado de Deus na palavra pela gente. Exatamente. Às vezes, num conselho que eu dou a jovens, ou algumas irmãs que vêm conversar, eu falo assim, gente, a resposta para esse teu problema está dentro desse livro. Tudo está lá, Por que você está com o coração sofrido? Por que você está nessa depressão? É porque você não examinou aqui, ó. Porque quando você examina aqui, você passa por cima do trauma, você passa por cima de qualquer situação. Porque se eu for descortinar aqui períodos da minha vida em que, se eu tivesse uma mente fraca, hoje eu seria uma pessoa deprimida, alguém ia falar, realmente você não ia conseguir se levantar. Das coisas que se passaram, das coisas que se sofreram, das palavras que se ouviu. Aí eu tenho que ter a maturidade de entender que eu não sou essa pessoa que falaram em Deus. Que Deus nos mostra um outro caminho. Não, você não é isso que dizem que você é. Você é alguém que eu quero usar. E outra, Deus não mostra para a gente, numa totalidade, o que somos para Ele. Né? Ele só fala assim, ó, se lança. Que eu vou começar a consertar e eu vou te surpreender. E Deus tem feito essa surpresa comigo, rapaz. É mesmo. E eu fiquei meio intrigado aqui. Eu vou perguntar e vou pedir para a senhora espanar um pouquinho nisso, porque com certeza vai ter alguém lá que vai precisar ouvir isso. A Eliane, com 14 anos, perde a mãe. Sim. Era mais velha? A senhora era mais nova? Não, eu era do meio.
Tínhamos 4, né? Uhum. Tinha a mais velha, eu era Sim. abaixo da mais velha. Esse foi o estupim da tua saída da igreja. Não foi nenhum problema com a igreja. Não. Graças a Deus, não. Tenho esse coração foi tranquilo. A perda da mãe, né? Isso, Culpou Deus? A isso. senhora culpou Deus? Não. Oi? A senhora culpou Deus? Não culpei. O meu pai até ficou um pouco chateado. Ele culpava um pouco a igreja, mas por falta de entendimento também. Porque, assim, a minha mãe sempre gostou muito da obra. Então, era segunda a segunda. Tipo eu. Era segunda a segunda. Domingo a domingo, entendeu? Então, assim, e às vezes ela não se cuida, ela deixava de se cuidar. E a causa da morte dela foi justamente não se cuidar do seu corpo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, então nós precisamos nos cuidar. Cuidar do templo para que prossiga a obra. Então, esse foi o problema, né? Ela não se cuidou e veio a óbito. Mas, eu não culpei a Deus, até porque, assim, sinceramente, você fez uma pergunta interessante, que não vinha na minha mente, assim, que foi a culpa de Deus. Né? Porque eu sei que tem muita gente que fala, poxa, Deus não podia levar minha mãe, a culpa é Deus. Não, eu acho que se eu tivesse colocado isso no meu coração, eu não sei se eu voltaria. Eu não sei. Eu tenho até um medo de pensar nessas coisas, né? Porque, assim, eu sempre tive o entendimento de que Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, ele faz o que ele quer. Eu cresci com esse entendimento, né? Então, assim, a perda dela foi dolorosa? Foi, porque tirou o nosso chão. Né? Tudo era ela que fazia, externamente, né? Então, mas a gente conseguiu entender isso. Eu só fui saber que meu pai ficou um pouco chateado, realmente, não com Deus, mas com a igreja, anos depois. Ele também nos explanava isso para a gente, entendeu? Mas a gente teve o auxílio de família, né? nos fazendo entender a vontade de Deus. E também entendia que minha mãe também era uma pessoa que era muito difícil de estar procurando médico. Claro, vamos confiar no milagre. A gente crê num Deus que faz milagre. Mas os homens estão aí, né? Os médicos, a medicina está aí para ajudar, né? E eu lembro que a minha mãe ouviu uma profecia. Ela queria dar um filho homem para o meu pai. Meu pai tinha um sonho de ter um filho homem. Se meu pai estivesse vivo, tem 300 netos homem, né? As minhas irmãs tudo tiveram filho homem. Então, ela queria dar um filho homem para o meu pai. Então, por isso que veio 12, né? Se tivesse todo mundo vivo. Mas a maioria era mulher e ela acabava aquele aborto espontâneo, né? Isso veio prejudicando muito a saúde dela. Então, Deus estaria concedendo o desejo do coração dela, na época. Aí ela foi numa oração e tal, lá o Senhor usou uma irmã, lá, não sei se todos que vão assistir acreditam, mas eu creio. Deus usa as pessoas, Deus fala, né? Então, falou que o que estava no ventre dela era um varão. Ele ia conceder o desejo do coração dela, mas é que ela procurasse os médicos, naquele momento. Isso foi no mês de junho de 81. A minha mãe marcou consulta para ir e tal, sendo que em outubro era a festa do aniversário do templo aqui no Vale da Bênção. Aí o que a minha mãe fez? Ela, pensando que ela estava ajudando a ela e a obra de Deus, ela marcou a consulta para depois, para novembro. O Senhor falou em junho. Elas deviam estar com uns 2 meses, quase 2 meses de gravidez. E passou todo esse período. A pressão da minha mãe era tão alta que a aliança dela ficava constantemente pretinha, assim. E passou aquele período. Ela preparou, junto com as irmãs, a festa. Foi uma festa. Eu tenho as fotos lá em casa, sabe? Eu estou nessa festa lá. A festa terminou num domingo. Na terça-feira, o Senhor levou minha mãe. Aí eu achei, 2 meses depois, eu achei o cartão dela, do médico. Ela tinha marcado a consulta para dia 28 de novembro. O Senhor levou ela dia 28 de outubro. Quando eu ouvi o que foi relatado dessa profecia com essa irmã em relação a isso, aí eu entendi que Deus não teve culpa, né? Nós às vezes, nós mesmos, não é que atrapalhamos o agir de Deus, prejudicamos a nossa vida, entendeu? Então, assim, se ela tivesse ouvido o Senhor naquele momento, e ela ainda falava assim para uma grande amiga dela, também que estava na época, se eu for agora no médico, eles vão me deixar internada até a criança nascer e eu não vou participar da festa no Vale da Bênção.
Meu Deus. Aí eu penso assim, no escritório de Deus, ele falou assim, tá, tu vai participar da festa então, já que tu quer, e tu não vai ficar, vou te levar para mim, para ficar na festa eterna lá no céu. Né? E eu entendo assim hoje, que eu creio no Deus que faz milagre, né? Eu tive vários períodos na minha vida de problema de saúde que eu tive que dar uma estacionada. E algumas pessoas falaram, coitada, acabou o ministério, está sem graça, sem unção, sem isso, sem aquilo. Nada, estava operada, esperando o corpo renovar para poder levantar, entendeu? E hoje eu tenho esse equilíbrio, né, de estar cuidando do tempo, porque Deus falou, eu tenho uma obra contigo. Né? Então, eu vou cuidar. Por isso que eu não vou comer esse amendoim com esse chocolatezinho. Porque eu estou cuidando. Recebe, Deus varão! Deus está falando contigo. papai! Deus está falando contigo. Porque vaso, ele quer te usar mais. Isso aí, mano. Com açúcar controlado, eu com a minha pressão controlada, com menos peso, para poder pular no mistério, não cansar. Porque quando eu ia pregar, eu sentava, tudo rodava, eu ficava... Falei, não, peraí. Aí o Senhor falava assim, tu lembra da minha serva? Era a tua mãe. Se cuida. Falei, para já. Vamos falar com as mães e com os pais agora. O que te ajudou... Deus está falando comigo, varão. Não, você não. pega aqui, ó. Adianta a senha. É isso, meu amigo. Lá é melhor, né? Nada. Segura aí. Vamos falar com os pais e com as mães. O que te ajudou a passar por esse período tenebroso foi a tua base que ela te deu, então, né? Sim, sim. É assim, um erro que eu achei, né? Um erro assim, que eu achei, mas ela achando que fosse certo, era o não pode e não explicar o porquê. Só esse. Mas as varadas, as chineladas, os beliscões no braço, que doía 3 dias, que às vezes eu ia para a escola, fazia assim, não entendia por que o braço estava dolorido, valeram a pena. As varadas nas pernas. E quando ela pegava a vara de goiaba, com todo aquele miolo, com aquelas folhas na ponta, botava em cima do armário. Goiaba é uma fruta maldita, né? Eu adoro goiaba. Goiabeira é boba. Outro detalhe importante, eu ia lá no armário, pegava a vara, quebrava e jogava fora. Eu também escondia. Você não era mole não, hein? Quando eu aprontava, ela botava a mão no armário e já falava assim, Eliana... Irmão, não corre não. Não corre não, porque a vara ia ser maior, cara. E o chinelo voando? Aquele chinelo... Pegava certeiro, né? Se tu tentar jogar hoje no seu filho ou no seu neto, não pega. Não consigo, ele vai abaixar e não vai pegar. Parece que tem imã, cara. Aí, pá! Vai. Faz curva. Igual aquele chute do Roberto Carlos. Mas quem apanhou muito chinelada, né, meu? Faz curva. Minha mãe batia firme, E vai direitinho, vai direitinho. direitinho. É bom, essa molecada aí, você não sabe o que é bom apanhar de pai e mãe, rapaz. Não tem noção. Tem gente que não tá gostando do papo. Tem um varão aqui com o olho desse tamanho de Mônica. Não, é melhor uma varada e uma chinelada de pai e mãe do que da polícia ou do bandido lá fora. Olha aí, ó. Olha aí. Recebe aí, varão, varoa. É muito Recebe melhor. aí, então, essa base nos fez, sabe, estar lá fora e ter a consciência do que é o certo e o que é o errado, tá entendendo? Eu não posso me misturar com A ou com B. Tenho amigos, né, colegas, conhecidos, entre aspas, na época, mas nunca me deixei envolver naquilo. E eles respeitavam também, entendeu? E respeitavam também, graças a Deus. E quando nasceu a Eliane voltou, né, para Cristo, já veio com essa vontade de ficar à frente dos jovens, coisa parecida? Como é que veio nascendo essa vontade aí? Aí a gente vai voltar lá na infância. Já tinha... Antes de me afastar. Assim, como a gente estava sempre lá na igreja, eu sempre admirava muito os líderes, né? O que faziam. Então, eu tive 2 líderes que vocês conhecem, né? Você principalmente conhece, que assim, eu olhava aquilo e achava muito bacana, que era a irmã Sidneia e a Dinha, né, a esposa de Antônio. Então, elas eram nossas líderes. Eu achava aquilo muito bacana, sabe? Aquela forma que elas trabalhavam aquilo. Então, eu fui crescendo e observava. E também eu tinha uma outra que eu observava também na minha infância, que ela era lá da Areia Branca. Eu olhava para aquela irmã e eu falava, meu Deus, olha só, como eu falei inocentemente, olhava para ela e falava, meu Deus, um dia eu ainda quero ser igual essa irmã, que coisa linda. Que quando eles vinham visitar aqui o Vale da Benção, traziam um ônibus cheio de jovens, achava aquilo bacana.
O anjo assinou. Me dá esse contrato Na aí. Isso na minha infância, sabe? O anjo assinou, ele Botou assinou, debaixo do sacramentou. braço E ó, Aí o adversário vai tentando frustrar, né? Mas ele tenta frustrar. Como é que o diabo vai frustrar os planos de Deus na vida do ser humano? Não tem como. Aí foi depois, aí veio o afastamento e tal, esses anos todos fora e tal. Quando eu retornei, foi interessante, eu retornei na Igreja Batista, né? Passei 1 ano e pouco na Igreja Batista, com os amigos lá, foi através de uma amiga que nos convidou e tal. Aí nós fomos para essa igreja e lá eles faziam um trabalho muito bacana com jovens, sabe? E meu coração, sabe, acelerava. Eu lembrava desse pensamento da minha infância e adolescência, que eu ficava olhava a Wanda, assim, lá da Areia Branca, com aquela mocidade enorme. Eu falava, meu Deus, eu queria ser igual essa irmã. Aí vinha essa lembrança. Mas como eu sou penteca, né, nasci no fogo, não dava para ficar na Batista tradicional. Que tinha um pastor que fazia, o pastor trazia uns sermões de inflamado, eu chegava a respirar fundo, a minha colega, Eliana, que não pode dar glória. Pode nem bater palminha. Eu com uma vontade de dar um glória, Eliana, se segura. Eu falei, gente, esse pastor é pentecostal, não é possível. E eu falava, Cristiana, não dá para ficar mais aqui não. Eu tenho que voltar para a minha igreja. E tal, aí voltei para a Assembleia, né? Aí lá, assim que eu voltei, eu estava assim, meio barra, meio tijolo, né? Eu estava na Igreja Batista, aí ouvia uma musiquinha aí, dançava, aí gostava daquelas músicas antigas, meu Deus, eu tenho que me libertar. E assim que eu cheguei, o pastor falou assim, irmã Eliana, a irmã vai ser a professora dos adolescentes. Eu falei, Jesus, como é que eu vou ser professora dos adolescentes? Adolescente, eu ainda fico balançando quando ouço as músicas lá do mundo. Sabe, estava naquele começo, Jesus tirando os carrapichos. Aí eu me lembrei novamente da minha infância, sabe, que eu ficava admirando assim. E ali Deus foi começando a concretizar, usava os irmãos falando, olha, Deus tem uma obra contigo, eu via você andando, e jovens te seguia, e aonde você passava, jovens se levantavam e te seguia. Isso há 30 anos atrás. Sabe? E eu falava, poxa, que legal. Aí, pô, eu voltei para o Vale da Bênção, fui coordenar a mocidade. Eu falei, pô, está se concretizando o sonho, ó, a juventude está aí, tal, mas não era ali não, mano. Eu pensava que não era ali. Era o preparo. Era o preparo, e Deus ali trabalhando, né? Então, assim, na infância já vinha aquela coisa gostosa, assim. Mas, na realidade, mesmo, o meu sonho era ir para a África, fazer missões? Na África. Minha esposa tem esse sonho também, na Paula. Muito. O negócio é o marido querer ir, né? Não, eu deixo. E de avião, mas tu... Libero. Não libero. Vai junto. Minha esposa... Não, eu tenho medo de avião. Garotada e molecada, fecha os ouvidos. Titi tem medo de avião. Mas é muito não bom. Não tenho medo de avião. É muito bom, muita calma nessa hora. É sério. Ô, Baiano. Não tenho, não. Não, vai arrebatado. Escada, irmão. Vai arrebatado. O Baiano tem medo de escada, pô. Oi. Valeu, Big Boys. Bota pra rolo. Eu fui doutrinado que eu não posso passar por debaixo de escada. Gato preto, essas coisas, cara. Então não dá. Misericórdia. Tem uma história pra contar desse rapaz aqui. Não, agora não, Varão. Agora não, Varão. Um dia eu vou fazer uma live grandona pra contar. Não, faz o podcast dele, com entrevistado. Tem que ser assim, gente. Pelo amor de Deus. Queria ir pra África? É sonho? Era. Que bacana. Eu não sei, acho que ainda é. Eu me emociono muito, mas eu tenho que ter um preparo psicológico, né? Porque, assim, eu me emociono muito com a situação, sabe? Eu vejo os vídeos de pessoas que trabalham lá, fazem um trabalho muito bacana lá. E eu tinha essa vontade, quando eu era criança, aí, quando cantava Desejo Missionário lá na igreja, eu ficava, eu quisera ir aos campos missionários. Nossos irmãos da Universal fazem um trabalho muito bonito. Faz. Pastor, vou convidar a senhora para fazer uma visita aqui em Sepitiba. Não é a África, não. Mas tem muito lugar aqui. Tem, eu sei. Porque assim, a gente fez um café da manhã lá, coisa mais linda. O período que, graças a Deus, que a gente ficou aqui, coordenando os jovens aqui, eu mostrei. A gente foi muito aqui para dentro, pro lado de trás. Eu falava assim, gente, isso aqui é Sepitiba, isso aqui é Rio de Janeiro, isso aqui não é África, isso aqui é realidade. Entendeu? Eu conheço essa realidade aqui. Eu vim para cá com 2 anos de idade, estou com 5,5, nem parece, né? Obrigado. Tá bem zona, com todo respeito. Você está entendendo? Então, assim, durante esses 40 e poucos anos que eu fiquei aqui, que agora eu estou morando em Cosmo, a gente andou muito nesses lugares, entendeu? Então, a gente conhece bem a realidade, entendeu?
bem a realidade. Mas eu vou aqui também. Show. Não vou na África, não, vou aqui. Não, mas vai na África. Vai na África, também é Claro que bom. vai, né? Claro. É um caminho bacana, minha esposa tem vontade também. Deixa eu fazer uma pergunta, senhora. O que é inegociável para ser um líder de jovem? O que a senhora acha que não dá para negociar para ser líder? Principalmente de jovem. Caráter e princípios. Tem como você lidar com os jovens e não ter caráter. Seu caráter, Não é, pastora? principalmente. Porque, assim, você precisa viver aquilo que tu prega para o Meu jovem. Deus. Isso é Principalmente independente. para jovem, né? Porque, assim, de repente você fala alguma coisa para o adulto não vai esquentar e não vai te observar. Mas o jovem, ele quer espelho. Principalmente, a gente tem aquela leva de jovens que não tem, às vezes, não é que não tenham um espelho em casa. Os pais trabalham e tal, não tem Contato mais, né? Contato. Aí ele se apega no líder. Então, o líder ele tem que ter um caráter ilibado. Meu Deus. Tipo o meu pastor fala, com um rosto só. Eu gosto muito dessa frase, às vezes é um pouco pesada em algumas coisas que ele fala na reunião, mas é sério. É certo, um rosto só. Porque eu vou estar, no caso, o líder, ele é o segundo formador de caráter. Né? Meu Deus. O pai e a mãe formam o adulto, né? A criança, para a vida. E na casa de Deus, o líder, ele forma o caráter espiritual do jovem. Né? Então, ele tem que ser... O que ele falar, ele tem que proceder. Eu, às vezes, sou meia dura, né, Paulo? Tem um jovem aqui que está com a gente lá e tem coisas que eu falo, meu Deus, eu acho que eu fui dura demais. Daqui a pouco Deus me coloca a prova naquilo ali, então eu tenho que manter a minha postura, porque eu fui dura lá, então eu tenho que ser. Então, a minha personalidade, o meu caráter, ele tem que ser aquele que eu estou mostrando para eles. E, assim, tenho eles de prova aqui. Se quiser, pode até gritar de lá. É mentira. Olha aí, ó. Vamos escutar o eco. Se eu falo assim... pode escutar o eco. Se eu falo assim, vamos para a oração ou vamos para o evangelismo, eu não vou ficar na minha casa, na rede, achando que o meu vice está levando todo mundo para o evangelismo. Pra rede. Eu tenho que estar dando a cara lá. Eu estou lá. Tô ou não tô, Paulo? Tô lá. Eu não respondi não, tá? Mas olhando para a fisionomia dela, eu vejo que tem caráter. Tô lá. Tem. Senão não estaria à frente tantos anos. Porque o jovem fala, tá? A gente, você, os velhão de mais de 50, não fala, a criança, não. O adolescente não fala, mas o jovem lança no teu rosto. Fala. A senhora não foi naquele dia por quê? Eles falam, filho. Como é que a senhora quer que a gente vá, que a senhora não vai? Isso aí, eles falam. Então, assim, eu preciso dar respaldo para eu poder falar sem ter que jogarem no meu rosto. Então, o que o líder precisa ter? Ele precisa ter uma palavra só, ter o caráter, né? A personalidade firme. Que texto é que tu fala? Mateus 5,37. A palavra do crente é sim, não. Passadia só. Procedência. Maligno. Fala, Big Boys. Então, minha amada, vamos lá. 9 anos na frente da liderança, certo? Certo. E na minha visão, Franklin, minha visão, liderar não é para todo mundo. Hoje, o que se mais tem aí ao nosso derredor são líderes fadigados, porque não sabem liderar. Delegar é uma arte. Como fazer? Porque, na verdade, a senhora lidera mais de 1.500 jovens. Aproximadamente 1.500 jovens. Indiretamente. Indiretamente. Não Mas diretamente. a senhora tem alguém ali que a senhora delega. Delega. E esse talento a senhora encontrou ali dentro. Ou foi buscar lá fora também? Não, mas Deus nos mostra. Tá, resumindo, para quem está nos ouvindo e é líder, por onde começar? Porque o eucentrismo hoje, irmão, se não é eu que faço, esquece. Mas a senhora já está 9 anos na frente lá, acho que pode dar um testemunho melhor. Interessante essa pergunta, né? Ele é demais, ele é bom. Ele gostei. Leva ele lá fazer o podcast lá para deixar todo mundo lá no ele beco sem saída. Vai estar nós três, em nome de Jesus. Eu também, cara. Você também tá Tu não vai me abandonar, não? Não, você é nosso, pô. Então, respondendo a sua pergunta, quando eu entendo que eu tenho uma chamada específica, uma chamada até grande, uma chamada que vai te dar até, de repente, uma certa posição, né? Eu preciso correr para os pés da cruz e entender que tudo que for feito não é porque eu sei, ou porque eu posso, ou porque eu tenho. É porque Ele chamou e Ele pode, Ele abre a nossa mente e Ele nos dá essa condição. Então, eu tenho que ter a humildade
de negar a mim mesmo, porque eu, Eliana, humanamente, tenho a vaidade. Sim. Todos nós. Todos nós temos. Então, a gente precisa, todos os dias, mortificar esse eu, essa vaidade. E entender que Jesus, sendo filho de Deus, no seu ministério, ele não ousou trabalhar sozinho. Ele veio levantando os discípulos, delegando aos discípulos as suas funções. Então, quando ele foi ao assunto aos céus, os discípulos continuaram o trabalho e o trabalho está aí conosco. Então, eu entendo que eu não posso, não consigo, jamais vou conseguir trabalhar sozinho. Que coisa interessante, eu fico muito feliz quando eu delego uma função para alguém, não sei se isso é normal, se eu sou doente, não sei o quê, depois vocês me respondem. Senão daqui eu vou para o médico. A minha felicidade que eu tenho quando eu boto na mão de alguém e alguém faz melhor do que eu. Isso é raro, hein? Gente, Deveria não ser raro, né? eu tô arrepiada. Mas é bom, isso é ótimo. Porque, sabe Deu por quê? certo. Há uns anos atrás, eu ouvi uma pessoa falar assim para mim, tu tá quantos anos na frente da juventude? Eu falei, eu tô 5 anos. Deus me leve a ficar esse tempo todo. Eu infarto, eu faço isso, faço aquilo. Eu falei assim, não sabe por quê? Eu gosto do que eu faço e eu entendi que Deus me chamou para formar discípulos. Quem forma discípulos não se fadiga, não aparece. Quem aparece, quem vai, é quem o Senhor mandou formar e ir lá. Eu entendi isso. Então, eu entendendo isso, eu tenho a maturidade de não ficar triste porque hoje eu tenho um amigo que foi meu vice, que foi pastor de igreja e hoje é líder geral de um departamento na igreja. Um coordenador que apresentou um trabalho, eu levei a direção da igreja e hoje ele é líder geral de um outro departamento na igreja. E vai avante, eu fico feliz. Abracei ele essa semana e falei, meu amigo, que orgulho que eu tenho de vocês, meus filhos. Porque eu entendo que hoje Deus colocou uma corda na minha mão para eu, sabe, soltar eles. E Deus falou assim, não é você. Você está aqui para formar. Então, quando o líder entende isso, ele não se magoa, ele não atrapalha quem está lá. Por quê? Deus colocou na minha mão uma pá, uma enxada, picareta, porque às vezes tem alguns que são meio duros, né? Então a gente tem que tacar picareta. Eu que sei. Que isso, pastor? Brincadeira, manhã. Brincadeira. É bênção na minha vida. É bênção. Uma colher de pedreiro, entendeu? Ferramentas para a gente poder cavar esses tesouros. E tem muitos, rapaz. Tem muitos. E a gente encontra muita retaliação também, né? Porque nem todo mundo entende esse mistério, mas o Senhor fala assim, vai que eu estou contigo, eu não te abandono. Eu falei, Senhor, eu vou, eu nunca fugi. Eu não fujo de desafio, eu gosto muito. E quando eu vejo o sorriso nos olhos dos jovens, a alegria deles, sabe? Coordenadora, que legal, isso aí está muito bacana. Olha, eu recebi, eu falei, Senhor, valeu a pena as pedradas, as pauladas, e vou dando glória. Quem nunca? É verdade. Né? E o meu Senhor Jesus também não agradou a todos, não é a missionária Eliana que vai agradar. É isso aí. Só para finalizar rapidinho, eu já sei a resposta, tá? Eu já sei. Nessa caminhada, é mais glamour ou é mais servir? Fala aí, porque tem alguém em casa que tá precisando ouvir. Senão eu dou o arroba aí. Vazou. É contigo, hein? Vou te falar, é mais servir. É mais servir, porque o glamour ele é passageiro, né? São instantes e trabalhos que você faz que dá uma certa evidência. Agora, o por trás de tudo isso é o que me dá mais gratificação. É quando eu pego um jovem, sabe? Eu vou à casa dele, eu ligo para ele. Ou uma moça que a mãe vem desesperada, a minha filha queria se matar, estava com o cabo do notebook no pescoço, e eu corro lá, oro com ela, sabe? E ela desfaz aquilo tudo. É uma que está se prostituindo, eu quero socorro, eu preciso de ajuda, ninguém pode saber disso. Eu falei, eu te abraço, fica aqui, que Deus vai te livrar, vai abrir porta, e Deus abre. São jovens namorados que querem casar, eu não consigo, coordenadora, eu estou a ponto de pecar. Eu falei, vai para o monte, vai orar, vem orar aqui comigo, leva na sala, a gente ora, e eles conseguissem se segurar sem cair até casar. Legal. Né? O glamour passou. Tu não Ouviu aí, Vaz? Tu não és o filho de Deus? Tu dizes. Tu que tá falando. Deixa eu, cara, assim... Se prostrar, eu te dou tudo isso aí. Rapaz, é Mal ele complicado. sabia que já era dele, né? É complicado. É muito complicado, Frank. Aí, Verdade. tu é bom no que tu fala, tá? Parabéns. Rapaz, Assim, mas eu levar vou... ele para os podcasts lá da igreja. Eu vou falar uma coisa para a senhora. A senhora
a senhora entendeu o que é o evangelho. Por que eu estou falando isso? Porque a senhora forma discípulos não para a senhora. O grande problema hoje que eu estou vendo dentro da igreja brasileira é a gente formando discípulo para si. Isso é coisa. A gente forma discípulo para Jesus. Para continuar. Para continuar. Se eu faço para continuar a minha obra, é um pouco complicado isso que eu estou falando, Frank. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando. Tô entendendo. A gente está vendo gente formando discípulo para si. Não, e tu viu a felicidade dela falando? Quando fica melhor do que eu, Gente, aí que fica bom. O próprio mestre falou que vocês farão. Coisas maiores. Vocês farão. Imagina a alegria dele falando isso para os discípulos. Vocês farão. Igreja, vocês farão coisa maior que eu fiz. Aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. Glória a Deus. É forte, cara. É forte. Isso é bom, cara. Discípulo, cara. Gente, simples assim. A minha filha não é minha, ela é discípulo de Cristo. Eu tenho que doutrinar ela para ela vai ir à frente e formar outro discípulo. É por isso que a igreja estagnou, parou. Por quê? Parou de avançar, exatamente. Homem falando, igreja para si. A igreja ela tem um dono. Isso aí. Aleluia. Quem deu a vida pela igreja foi o nosso Senhor, não foi o pastor Naldo. A gente tem que entender isso, pastores. Tu vê a diferença, a tranquilidade que ela está aqui com 1.500 jovens nas costas. Parece, né? Parece que está numa praia ali, tranquilo. Por quê? Porque ela delegou. Isso aí, pô. Estão fazendo melhor que ela e ela está feliz. Com certeza. Graças a Deus. Isso não Entendeu tem, o evangelho. Simples o evangelho. Muito bacana, muito bacana. E qual é a maior dificuldade de trabalhar com a cara deles. Com eles? A cara deles. Qual é a maior dificuldade, Saraiá? A maior dificuldade é levar eles para a oração e para o estudo bíblico. Meu Deus! Vai, a oração é estudo bíblico, o lazer rapidinho, mas é bênção. Eles são bênção, assim. Eu fico vendo isso por si, meu Deus, eu fico feliz, porque no lazer a gente vai injetando aos poucos, entendeu? Eles vão entendendo alguma coisa, daqui a pouco eles vão chegar àquela estatura do varão perfeito, e a varoa perfeita vai cair a ficha, né? Que não são mais meninos, né? Deixam as coisas de menino, não é verdade? E vai ter o crescimento, e vai abraçar a obra que Deus tem na vida de cada um deles, né? Verdade. Que é a senhora aprendeu assim, né? Que a senhora sua mãe ia trabalhar na cantina e a senhora estava ali brincando, mas... Exatamente. O ouvido olhando. aguçado ali. Isso aí. Entendeu? E defendo muito os nossos jovens. Eu sempre falo para eles, eu não vou defender vocês pro pecado, mas eu defendo vocês quando alguém vem falar de vocês que eles quase não vêm aqui... Por exemplo, durante a semana, muitos trabalham, tem faculdade. Aí tem aqueles que falam, esses jovens só aparecem de domingo, esses jovens não vão ao evangelismo de manhã. Esses jovens... Sempre tem chato. Sempre tem. Chato, né? Só que eles se querem dizer, desde que eles foram jovens. Esquece que é a idade que tem que trabalhar, é a idade que eles querem, vou casar com quem? Entendeu? Aquela idade do conflito. É aquela idade do conflito e tal. E eu defendo, eu falei assim, não, vocês têm que entender que assim, é o momento deles... buscar o seu caminho, né? Isso aí. E muitos estão trabalhando. Uma vez uma irmã chegou e começou a falar mal dos jovens numa terça-feira, lá na igreja. Olha só, nossa, os adolescentes têm bastante, mas os jovens não têm. Eu falei assim, irmã, olhei para ela assim, irmã, olha só, não fala mal dos meus filhos, não. Mandar coquinho, vai catar coquinho. Falei assim, irmã, deixa eu falar uma coisa para a irmã. Tá repreendido? Para trás de mim, Falei, ó, essa hora aqui, tem muitos jovens nossos que estão dentro do BRT lotado e no trem vindo do trabalho porque ajudam os pais dentro de casa. Faz isso não, irmão, ora por eles. Muitos deles saem do trabalho, vão direto para a faculdade, às vezes nem conseguem prestar atenção na aula, mas eles estão almejando algo melhor, irmão, não faz isso não, ora por eles. Ela olhou assim para mim, ela é verdade, né? Engoliu seco. Falei, esses adolescentes estudam de dia, irmão. Alguns estudam de manhã, dormem de tarde e vêm para a igreja. Lota aqui, ó. Faz isso não, irmã. Estão na fase deles. Eu não sei se ela parou de falar mal, mas eu fiquei aliviada. Desabafou, né? Marquinhos, eu sei que tu tá querendo, tu aí. Mas eu queria ouvir um negocinho de tu, cara. Vem da ele. tua pessoa. Vem ele. Não, vem não é ele. pimenta não, não é pimenta Eu não, já fui pessoal. jovem, eu tô 45, Não, cara. não é sobre Deixa eu isso provar esse não. amendoim aqui. Prova Esse aí. não. Cara, fala um pouquinho da igreja. Tu fala da igreja, né? Porque a gente tá falando aqui de exemplos bons, de exemplos ruins. E às vezes você está assistindo do outro lado lá, tá dizendo, poxa, igreja não é lugar para mim. Fala da igreja como tu fala aquele carinho, igreja é um lugar... Gente,
Igreja é o melhor lugar para se estar. Isso. Não pegue uma frase nossa aqui. Ah lá o que ele falou da igreja. Eu não vou mais para a igreja. Olha só. Pega essa frase aqui, ó. Igreja é feita de pessoas e pessoas são imperfeitas. Não bota teu foco em pessoas. É Cristo. Glória a Deus. Vamos subir todo mundo. Trombeta na boca, o céu está aberto. Isso aí. Deixa a juventude só domingo. É melhor ir só domingo do que não ir dia nenhum. Exatamente. Tem que ter, né? Parece que eles esquecem que foram jovens, né? Deixa a molecada lá. É uma pegada diferente, não é? Totalmente. Não é? Não pode tratar igual. Não. E outra, você tem que estar sempre assim, com novidade, né, Paulo? Novidade. E não é qualquer coisa que você faça que vai atrair o jovem. O jovem ele é decidido. Se ele não quiser gastar o dinheiro dele com aquilo ali da igreja, ele não vai gastar. Não vai ter quem vai convencê-lo. Porque a criança, o adolescente, o pai mandou, fez. O adulto ele tem consciência de que ele vai ter que fazer, mas o jovem não. Então, o trabalhar com o jovem, ele demanda muito mais trabalho. Ou seja, demanda muito mais dedicação, abraço, aconchego, ele entender e saber que você não está ali para se aproveitar dele, porque o jovem é meio desconfiado também, tá entendendo? Então, é aquilo que volta àquela pergunta sobre a personalidade ou o caráter do líder, entendeu? Quando o jovem confia no líder, acabou. Você pode pedir o que você quiser que o jovem vai atender. E essa confiança no líder, eu entendo que não é por causa do líder, é por causa do líder maior, que é Jesus. Aí ele já olha para Cristo e fala, poxa, vou seguir, porque eu falo para eles sabem disso. Estou preparando vocês para me substituir. Porque, o passaporte já está aqui. E eu não sei quando Deus vai pegar e, entra no avião e vai. Meu Deus. Todo mundo tem uma senha, né? Não é para ir embora para a eternidade, não. Paulo! Vocês estão me falando que eu posso ir para a África, agora você quer me levar para... Eu quero ir no arrebatamento. Vou para a África que é melhor. Tem coisa boa para fazer lá. Eu quero ir no arrebatamento. E família? Vamos falar um pouco de família. Vamos lá, família. Marido, filho? Não, eu sou casada há 19 anos com o Jackson aqui no Roberto, meu maridão. Uma bênção que Deus me deu. Um beijão no teu coração, meu amado. Estamos aprendendo muito com ela aqui, em nome de Deus. Jackson. I love you, como nunca loveei ninguém. Meu amorzão. Nós nos conhecemos, eu assim, trabalhando com a juventude, né? Eu era regente na época da UmaDesc, e ele era um componente lá, tal. A gente se conheceu assim. E, assim, o namoro veio mesmo depois de 3 anos e tal, de amizade e tal. A gente casou em 2004. Nós temos 19 anos de casado, não temos filhos. Né? Mais? 1.500? Todo mundo fala isso. Pra que você quer mais? Tá mais que Eu e minha língua grega. Fez mais que manhinha. Não, manhinha. Manhinha major. Ai, meu Deus. E assim... Amo minha família, assim, minhas irmãs, né, meus sobrinhos, a minha sogra, meu sogro também, né, que a gente acaba abraçando eles. Quando a gente tem filhos, é diferente, se dedica ali aos filhos. Mas como a gente não tem, então há sempre essa dedicação à minha família, à família do meu esposo. E graças a Deus, eu amo muito, sabe? Eu amo muito mesmo. Minhas irmãs trabalham comigo lá também. Ele trabalha contigo lá na juventude? Ele, sim. Meu Deus, isso é bom, né? Olha, vou te falar... É bom ou é ruim? É bom. É bom, é ruim. Não, olha só, eu vou te falar. Você foi muito grosso com Teve algumas tretas aí. 50% do meu ministério depende muito dele, sim. É isso aí. É porque, assim, quando você trabalha com uma pessoa que não está dentro da sua casa e você discorda, foi para lá, foi para cá. Quando discorda, quer acertar, né? Mas faz parte. Faz parte. Mas eu vou falar uma coisa. Me ajuda muito. Muito mesmo. Esses meninos sabem. Muito bom. É aquela pessoa assim que se preocupa com todos. Paulo tá sumido. Eliana, cadê o Paulo? Manda zap para Paulo, manda zap para Reinaldo, vai mandando zap para um e para outro. Eliana, essa moça tá sumida. Aí eu vou entrar em contato, filho, pode deixar. Entendeu? Teve um dia que eu estava dirigindo um culto lá na Cadesc, igreja lotada.
Aí ele entrou depois, eu estava no púlpito. Aí ele entrou. Eu tenho uns amigos que falam que ele é prefeito. Que ele chega, eles vai apertando a mão de todo mundo, né, Paulo, lá na igreja. Ai, meu Deus do céu. Legal. Aí eu tô lá no púlpito sentada. Aí ele chegou, parou. Tá mais barrigudinho do que antes. Aí parou, olhou, eu falei, meu Deus, por que Jackson não senta? Ih, ele vai me pegar quando ele vê isso. Aí ele foi, apertou a mão de um, apertou a mão de outro. Aí eu falei, pastora, olha, Jackson não senta, meu Deus do céu. Chegou um pouco tarde, que ele estava resolvendo algumas coisas antes, né? E agora ela, Eliana, é o papel dele. O seu, dirige o culto. Olha só, deixa ele, olha lá. Deixa ele trabalhar. Aí caçou um monte de jovens que estavam lá debaixo da galeria. Nunca mais eu reclamei. Então me ajuda muito, sabe? Os jovens sentem esse calor humano. Porque eu entendo assim que muitos ali não têm esse aconchego do seu próprio pai. Muitos não têm nem pai. Uma figura paterna, né? Paterna. Exatamente. Então, muitos pegam ele realmente como um pai, né? E chora com ele chora com os jovens. Legal. A gente ora de noite, ele chora com Eliana, vamos lá, vamos orar, vamos chorar. Meu filho. Sabe, parece mesmo que saiu das nossas entranhas. Sim, pô. Desse jeito. Nasceu no coração, pô. Verdade, filho verdade. também, né? A galera é filho também. E ele me ajuda muito, muito mesmo. Muito bacana. Tá, muito agora bacana. Fica roendo unha. O que foi, filho? Preto, é o congresso que vem agora em julho. As camisas. Olha pra mão dele, Paulo, pras unhas, pra você ver como é que tá tudo ruído. Pega mesmo, juntinho. Tudo já deu certo. Adeus, pô. Com certeza. Quem te influencia hoje em dia? Qual é o líder espiritual que você se espelha? O meu pastor. Meu pastor. Meu pastor José Pedro Teixeira. É mesmo? Gente boa. A gente tá esperando aqui. Né? O convite foi feito. Às vezes eu olho para ele assim, eu me emociono assim, pela história de vida que ele tem, sabe? Ele sempre conta lá, que algumas pessoas falam assim, poxa, ele conta isso sempre, é bom, para a gente nunca esquecer. Verdade. Porque, assim, poxa, morava lá na Paraíba, né, uma família muito humilde, veio com 15 anos para o Rio de Janeiro analfabeto. Hoje ele tem 3 ou 4 faculdades, tem 30 cursos técnicos, foi engenheiro de Furnas. Meu Deus. O camarada, sabe, pergunta o que quiser, que inteligência meu pastor tem. Não desprezando os outros pastores, mas eu estou próximo, eu estou perto, sabe? É o que eu falo para os jovens quando a gente está dando o estudo bíblico. Admire alguém que vá contribuir para o teu futuro, que tenha exemplo de vida, não somente de vida ministerial, mas vida pessoal, família. Então, olhe para o seu pastor. Onde estão os filhos do seu pastor? O que a família do seu pastor pode falar dele? Então, isso conta muito. Então, a gente não pode pegar e olhar para qualquer aventureiro que venha, né? Porque vestiu um terno de prata, uma mala bonita, deu 3 rodadinhas, santo homem de Deus. Não, vamos olhar... que eu te digo de mim mesmo. Né? Então, assim, me espelho muito nele. A sua forma branda de falar, até para me chamar a atenção, com uma educação... Que não dava, você não chora, não dói. É amor, né? Com amor muito não dói, amor, não. E você entende que aquilo ali é para o bem do reino e para o aperfeiçoamento. Que esses dias eu tive com ele numa reunião, ele falou assim, você tem melhorado muito, sabe? Você tem se encaixado no propósito certo de Deus. E eu entendi aquilo. Incentivador, né? Exatamente. As puxadas de orelha tá fazendo com que a gente agregue as coisas ali para o bem do reino, né? Então, eu admiro muito e me espelho muito nele. Já está convidado, já convidamos. Quer contar essa história e deixar gravado no YouTube? Tá aqui podcast, o senhor vai adorar. Mas quem sabe lá, vocês montando lá? Ele vai lá também, pode ser, né? Vamos ver. Quais os maiores erros que a senhora cometeu no seu ministério com os jovens? No ministério? Eu acho que tem tantos. Porque assim, a gente às vezes vive de mais erros do que de acertos, né? A gente erra tentando acertar, né? Exatamente. Assim, de não me deixar, como é que eu vou dizer? Não ouvi-los mais, principalmente no início, né, da minha liderança, não ouvi-los bastante para impor as minhas ideias, que eu achava que seriam
as ideias corretas para eles, porque eu tenho uma criação, tenho uma formação, eu sou de um jeito, tenho uma mentalidade, né? E às vezes eu querer incutir neles a minha linha de pensamento, sem entender que cada um tem a sua peculiaridade. Personalidade. Sua personalidade. Entendeu? Cada um tem sua forma diferente. Então, somos diferentes. Somos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. E quando a gente se coloca na mão do Espírito Santo de Deus, ele nos faz entender a mente de cada um. Eu custei a entender isso. Esse foi um grande erro meu, entendeu? Não é impor, mas querer que eles pensem igual a mim. E Deus fala assim, não, cada um tem seu pensamento. Eu vou estar trazendo o equilíbrio quando o líder ele se coloca e Deus fala através do Espírito Santo de Deus e testifica neles, aí o negócio vai encaixando. Hoje eu tenho essa maturidade e falo até para eles. Não adianta você querer mudar a sua líder ou eu querer mudar vocês. O Espírito Santo de Deus vai trazer o equilíbrio de entendimento. Ainda que tenha algo que você não aceite, ou que você não goste, mas você vai entender que aquilo é para o teu bem e você vai estar com o seu equilíbrio e você vai receber a sua vitória lá na frente. Verdade. Meu Deus, é forte. Qual foi a maior, ou as maiores, né, alegria do seu ministério até hoje? Levanta a mão aí não, tá? Estou ali, Mentira, gente, estou assim não, mentira. É aquilo que eu falei, né? É quando a gente entende que nós somos formadores, né, de opiniões, formadores de pessoas, e quando o meu líder, né, o meu pastor chega e fala assim, preciso de alguém para delegar para essa função X em alguma congregação, e eu preciso da sua opinião e tal. Eu falei, pastor, tenho aqui fulano, beltrano, ciclano. Ele, perfeito, eu confio na senhora. A senhora falou, está falado. Aquilo me alegrou, mas ao mesmo tempo eu senti um beliscão do céu. Falei assim, não fica besta não. Desce aí. Desce, desincha aí. Chove alfinete. E ele pegar, botar em congregação e o trabalho crescer. Isso é o que eu falei, isso me alegra muito, sem demagogia nenhuma. A gente está aqui na presença do Espírito Santo de Deus, que eu sinto a presença dele aqui. Glória a Deus. Me alegra muito mesmo, sabe? E a outra é ver quando o jovem, assim, entende que ele precisa estar ali para não errar. Porque a gente tem uma responsabilidade de levá-los para o céu. Não é só o meu pastor, eu também. Todos nós. E quando eles entendem que o caminho é aquele ali. E ele fala assim, não, coordenador, eu tô meio barro, meio tijolo, tô por um fio, mas não vou sair daqui não. Eu tô aqui, eu quero ganhar o céu. E vai seguindo ali, do jeito que eles estão ali, que às vezes dá vontade da gente pegar uma vara de goiaba aqui e dar nas pernas. Botar na fila. E o Senhor fala assim, não faz isso não, que eu não fiz isso contigo, eu te peguei no colo. Como é que você vai botar ele para fora? E fica ali, entendeu? Então, assim, isso me traz muita alegria. Que eu olho para a cara do camarada e falo assim, meu Deus do céu, que vontade de dar um pescotapa, mas eu te amo, bichinho. Fica aí que o céu também é teu. Fica aí firme. Eu sei céu que é teu. Talvez tu vai errar de novo, mas fica firme. Fica no caminho. Qual é o maior sonho? Não sei se dá para separar. Eu queria perguntar das duas. Não sei se tem como separar. A senhora que vai falar. Qual é o maior sonho da Eliana Ramos e o maior sonho da missionária Eliana Ramos? Ou é um sonho só? Como missionária, é aquilo que eu já falei, né? Eu amo cuidar de pessoas, assim, né? Ajudar o próximo. Às vezes a gente acha que a gente só ajuda o próximo se a gente tiver muito dinheiro ou condição, né? Mas não é tudo. A gente pode isso. Então é o que Deus tem me feito, né? A gente tem feito isso, graças a Deus. Posso fazer até melhor. Às vezes a gente deixa um pouco de deficiência, mas como missionária, né? E como Eliana Ramos, a gente tinha aquele sonho, né, de ter uma família, né, ter filhos e tal, mas aprove Deus não conceder, então esse era um dos sonhos, né?
ter um casal de filhos e tal. Como eu já tenho 1.500, tá bom, né? Deus foi generoso. Deus foi bom. Foi. Queria um casal, toma 1.500. Aí agora eu tô babando os netinhos dos jovens que passaram, casaram. Que aí bacana, que bacana. Legal. tá me dando bastante netinhos aí. Que bacana. Legal. Minha amiga, eu queria te agradecer, tá? Deus te abençoe. Vou deixar a senhora se despedir já. Que pena que acabou, gente. mas é pra Que ter o pena. próximo, né? Vai ter o Vai ter o próximo. próximo. Ah lá o cara dos anjinhos. Ainda bem que não falaram de mim. Que bênção. Ai, Vieram- deles! Vieram conferir. Vieram de perto, ó, não fala nada. E aí, manhinha? Fala com manhinha aí, depois eu deixar a nossa missionária se despedir. Acorda, manhinha. Manhinha tá babando no sofá. Manhã, acabou a novela? Acabou, né? Manhã, acorda! Manhã, beijão no seu coração, família linda que eu amo. Beijão aí pra Salvador, Felipe Santana. Beijão pro Rio de Janeiro, né? E pra você que nos assistiu, pra você que vai compartilhar essa live, pra você que vai se inscrever no canal, nosso muito obrigado. Obrigado mesmo pela companhia, obrigado pela fidelidade. Obrigado, cara. Se esse projeto tá crescendo é porque você tem sido, né, uma ajuda, né, nessa obra. Isso aqui não é para nossa glória, isso aqui é para a glória de Deus. A gente sempre fala nisso aqui. E testemunhos como esse da nossa pastora, da nossa missionária pastora, né, como eu falo com o Júlio, né, é edificante, cara, é muito legal. É muito legal. Os sonhos de Deus na tua vida, eles vão se concretizar. Se concretizou na vida dela. Então é muito edificante você ouvir testemunho assim e ver aonde é que Deus está colocando ela. Deus abençoe a senhora, tá? Amém. Abençoe poderosamente. E você de casa também seja abençoado, tá bom? Amamos vocês. Deus abençoe. Show de bola. Missionária, muito obrigado, tá? Deus te abençoe. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Espero que tenha sido bênção. Pô, Com demais, certeza demais. foi. Essa câmera é sua, fica à vontade aí. Gente, tô com saudade já de vocês, viu? Agradecer, tá, gente, pelo esse convite. Eu sei que o céu que marcou essa oportunidade, porque eu entendo que hoje Deus tem os seus meios de evangelizar, né? Então, essa é uma ferramenta poderosa, onde jamais eu vou poder entrar, jamais onde nós vamos poder chegar, o país que a gente, de repente, não vai poder chegar, essas imagens vão chegar. Verdade. Quem sabe um dia a gente chega nesses países e fala assim, eu já te conheço, que eu já te vi no podcast. Verdade. Abençoado. Lá de Sepitiba, lembra de um baiano que falou com a manhinha? Aí, legal. Maneiro. E eu creio no Deus que cria essas oportunidades. Então, tem aquela frase que diz que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Usamos aqui muito, né? Então, esses propósitos dele jamais podem ser frustrados. Verdade. E muito feliz dessa experiência gostosa. Muito obrigado, tá, Marcos? Muito obrigado, pastor, por esse convite. Paulo, né? Foi Fez a ponte. a ponte. Meu jovem Paulo, meu adolescente José Luiz, está aqui comigo. Deus abençoe a cada um de vocês. Que você possa refletir em tudo aquilo que você ouviu ou vai ouvir posteriormente, que possa ser bênção na sua vida. Não desista. Deus tem o melhor dessa terra para você. E quando a igreja for arrebatada, é uma eternidade com Jesus. Glória. Que Deus te abençoe. Obrigado. Glória a Deus. Galera, você viu que eu perguntei a ela qual era o sonho dela, da missionária e da Eliane. Atrás do seu líder tem uma pessoa, ele passa por dificuldade. Não sei que dia que você vai ver esse vídeo, mas no dia que você vê, no próximo culto, chega no seu líder e fala assim, fulano, eu te amo. Muito obrigado por você ter feito isso pela minha vida, tá fazendo isso pelos nossos amigos aqui. Fica firme, eu te amo, eu tô contigo. Dá um abraço nele, um beijo, tá bom? Ajuda essa galera aí que tá liderando vocês aí, tá bom? Um beijo no coração, o céu tá aberto, a trombeta tá na boca. Fui! Um beijo.